4 capítulos da Bíblia que vai fazer você fugir do espírito do engano. O Senhor te trouxe aqui nesse vídeo para você fugir do espírito do engano. Nos dias de hoje nós temos visto pessoas apaixonadas pelo Senhor sendo enganadas. E Mateus 24 declara isso, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos. Olha o que a palavra de Deus fala, que surgiriam falsos cristos, falsos profetas para te enganar. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui nesse vídeo, sabe para quê? Para abrir os teus olhos, para você entender a palavra, E o Senhor está começando o primeiro capítulo bíblico para você entender que você tem que fugir da profecia, das falsas profecias, porque o diabo ele atua no meio do povo de Deus, ele atua nas igrejas, ele atua atrás das pessoas que amam o Senhor. E aqui em Atos 16 fala assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava indo para a oração, orando. Gente, você está indo orar e o espírito de engano está atrás de você, profetizando. Entenda, o inimigo vai querer te destruir dentro da igreja e você indo orar. Entenda, Satanás, ele é astuto. O apóstolo Paulo estava indo, ele, junto com outros, indo à oração. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Deus sabe que você é de Deus. Deus sabe, mas o diabo também sabe. O diabo sabe que você é servo do Deus Altíssimo e quer te enganar. Como aqui queria enganar o apóstolo Paulo e esses outros homens. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Na mesma hora saiu. Autoridade espiritual. Paulo tinha autoridade espiritual para expulsar o espírito maligno. Eu quero orar por você nesse primeiro capítulo, em Atos 16, Deus te mostrando para você fugir dessas coisas. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, Pai, em cima dessa palavra, não nos deixe ser enganado, Pai. Não nos deixe, Pai. Nós sabemos que ainda a gente indo para a igreja, Pai, o espírito maligno vai estar lá ao nosso derredor, tentando nos enganar, tentando, Pai, nos desviar, tentando nos desligar da Tua verdade, nos ligar em falsas profecias, Pai. Pai, essa menina, Pai, ela tinha lucros, Pai, porque as pessoas iam se consultar com ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, não deixa, Pai, a gente ser confundido, não nos deixe ser enganado por essas profecias falsas, Pai, não deixa, Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. O segundo capítulo na Bíblia, que fala sobre falsas profecias, falsos profetas, está em Jeremias 23. Vamos abrir lá? Jeremias 23, que fala sobre os falsos. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, vou até colocar meu óculos. Jeremias 23 diz, olha aqui, Jeremias 23, 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Olha aqui, Deus não esconde, que na casa dele vai ter profetas, vai ter sacerdotes contaminados. Até na casa dele ele achou maldade. O versículo 12. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre ele mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Vai ter um ano de visitação e vai vir o mal para eles. Mas nos profetas de Samaria,
Bem vi loucura. Profetizaram da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Profetizando na parte de quem? Do mal. Jeremias 23 aqui fala desses profetas, desses falsos profetas que estão na casa do Senhor. É na casa, não é fora da igreja, é na casa. Mas os profetas de Jerusalém, veja uma coisa horrenda, comete adultérios, adulterando a palavra, e anda com falsidade, e fortalece as mãos dos malfeitores para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e seus moradores como Gomorra. Sabe por que os profetas fortalecem as mãos dos malfeitores? Porque falam, o Senhor te abençoa, o Senhor vai dando profecias de bênção, não mandando a pessoa se arrepender ou se arrependa, não faça isso. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas, eis que lhe darei de comer losna, e lhe farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. Olha o versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falando de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Tem muitos profetas falando de visão do coração, gente. Não é? O Senhor não mandou. Dizem continuamente os que me desprezam. O Senhor disse, paz terei. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz, não virás mal sobre vós. Esses profetas não levam o povo ao arrependimento. Esses profetas não levam as pessoas a ler a palavra, a Bíblia, não leva. Então eles ficam ligados, fazendo as pessoas se ligarem neles. Sabe por quê? Porque eles vão ter lucros. Eles vão ter dinheiro com isso. A pessoa que está pecando vai ficar tão feliz que vai lá e vai dar ofertas e dízimos e pix para eles. Então fuja disso, fuja. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu uma indignação e tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Olha o 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras. A maior profecia é a palavra do Senhor. É a palavra, isso daqui, ó, é a Bíblia. Essa é a melhor profecia maior. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teria feito voltar do seu mau caminho, da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Olha o 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os que cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Vai esquecer, por quê? Se o profeta ali vai adivinhar, vai falar, ele vai correr atrás do profeta e não vai correr atrás da palavra. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Que tenha palha com trigo. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. E eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa da sua própria linguagem. E ele disse. Não se ligue em profetas. Se você está correndo atrás de profetas, peça perdão hoje. Fala, Pai, me perdoa. Me perdoa, Pai, porque eu não deixei, eu fui nas igrejinhas, eu fui em lugares, Pai, para ouvir os profetas falando o que vai acontecer. Demônios de adivinhações falando comigo, Pai, me perdoa, Pai. Hoje eu peço perdão e eu volto hoje à verdade da Tua palavra, Pai. E se o Senhor tiver que me corrigir, fazer eu me arrepender, eu vou me corrigir, eu vou ouvir, Pai. A Tua palavra verdadeiramente me perdoa. Peça perdão você que está ouvindo. Eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdoa essas pessoas que estão indo nessas igrejas, Pai. Essas igrejas que estão comercializando o profético, que estão recebendo dinheiro para trazer revelação, Pai. Pai, profetas que falam de coisas que não são verdadeiros, Pai, que faz o teu povo ser enganados, Pai. Perdoa, você que é um profeta, se você profetiza isso e está recebendo favores por causa da sua profecia e está vivendo de engano, peça perdão ao Senhor, fala que você não vai mais fazer isso.
Peça perdão, ensina o povo a palavra. Misericórdia, em nome de Jesus, misericórdia. Em nome de Jesus. Agora que você pediu perdão, aí eu vou te dar terceiro capítulo da Bíblia que fala contra tudo isso, que está em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos lá? 2 Pedro, vou abrir aqui, capítulo 2. Depois eu vou contar para o Senhor por que eu fiz esse vídeo. Vou contar para você por que o Senhor me mandou fazer esse vídeo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Olha aqui. E também houve entre o povo, tá? Falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Trazendo encoberto. Você sabe o que é o encoberto? É escondido. São coisas que parece que é verdade, mas não é. Parece. Então, de forma escondida, vai trazendo heresia, vai jogando no meio do povo de Deus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. Sabe por quê? Eles querem ganhar dinheiro com você. Eles querem se enriquecer, eles querem viver das profecias. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, dizendo que ele não falou, dizendo que Deus não falou, sobre quais já de largo tempo não será tardio a sentença, a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não poupou ao mundo antigo, mas guardou a Noé e a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus, ele não poupou os anjos. Você acha que ele vai poupar? Não vai poupar esses profetas que estão. Você pode ter certeza que vai, no tempo certo, esses profetas vão ser castigados. Então, não ouça esses profetas. Não ouça. E olha isso daqui, versículo, 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, e tendo coração exercitado na avareza, filhos da maldição, está chamando filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão era aquele profeta, você lembra? Que mandaram ele profetizar contra o povo de Deus, através de um prêmio, que ele ia receber um prêmio. Então ele amou o prêmio da injustiça, porque ele ensinou o povo. Ele falou para os inimigos como levar o povo de Deus a pecar. Então, fuja dessas pessoas que conhecem a palavra, mas querem ganhar dinheiro de forma errada com a palavra, manipulando a palavra, distorcendo a palavra, desligando homens da palavra e ligando no profeta, ligando nele mesmo, porque as pessoas não vão ficar buscando o Senhor, mas vão ficar buscando o profeta, vão buscar os sonhos, vão buscar as revelações. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem águas. Olha o que a Bíblia fala dos profetas, que são fontes sem águas. Nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Olha que triste. Nuvens levadas pela força do vento para as trevas. Vai para a treva. Não adianta. Porque a água é a palavra. Nuvens sem água, sem palavras. Nós precisamos mudar. Porque fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, não vai ter água, não vai ter palavra, vai ter só profecia, só engano. O 18, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades,
engodam com as concupiscências da carne e com a dissolução aqueles que se estavam afastando do que andam, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Está prometendo liberdade. Deus te falou, Deus te mandou, Deus está te abençoando, sendo que não, que a pessoa tem que se arrepender, tem que se converter, tem que deixar o mau caminho. Tem que deixar o mau caminho. Meu Deus, perdoa. Nos perdoa de tamanho mal. Perdoa, Pai. Perdoa, nos perdoa. Se algum dia nós fomos nesses lugares ouvir profetas, porque alguém falou, uma amiga convidou, um amigo convidou, ali tem um profeta que profetiza. Deus não age assim. Deus não age. Eu acredito no espírito profético. Eu acredito que Deus fala. Deus falou comigo. Deus deu um chofar para mim, falando que Deus estava armando meu ministério, que a partir daquele momento Deus ia me levar para as nações, e me levou para Portugal, e me levou para os Estados Unidos, e fez coisas grandiosas no meu ministério. Eu creio. Mas esse profeta nunca me ligou a ele. Deus levou ele lá na igreja e ele profetizou. E ele não ficou ligando, me mandando profecia, ele não ficou indo, e eu nunca mais fui atrás dele também. Porque Deus é assim, Ele fala, Ele manda falar. Assim como essa semana, um membro da nossa igreja que tem um tio da Batista, que é uma igreja super tradicional, que não tem revelação, não tem profecia, mas ele teve uma visão com esse membro, e ligou, falou assim, olha, Deus, eu tive uma visão assim, 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 e começou a falar. E deu orientações, olha, vai até naquele lugar, peça perdão, faz isso, porque Deus está mandando falar para você. Deus fala, Deus revela, Deus fala, mas não dessa forma, enquanto essas pessoas estão fazendo, não é dessa forma, fuja disso, fuja disso, fuja disso, fuja disso. Essa semana eu tive um sonho que eu estava expulsando todo o espírito de engano. Todo espírito de engano, eu estava guerreando contra esse espírito de engano. E hoje, na igreja, no culto, eu estava orando e Deus falou para mim. Deus falou, filha, você vai fazer um vídeo para alertar as pessoas que estão sendo enganadas. Filha, você vai fazer um vídeo. E falou para mim, 2 Pedro, capítulo 2, e Sofonias, capítulo 3. Eu fui estudar. Eu fui ler, eu falei, Deus falou, Jeremias 23, do 9 ao 40. Do 9 ao 40, Atos 16, 16. Está aqui, só falta o Sofonias, nós vamos abrir o Sofonias aqui, onde Deus me deu. Olha Sofonias 3, versículo 4. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos, os seus sacerdotes profanam o santuário, fizeram violência à lei. Por que fazem violência à lei? Porque Deus não fala essas coisas, Deus não age dessa forma. Deus não age dessa forma. Deus não age assim. Nós precisamos entender como Deus age, para a gente não pecar, porque senão nós que amamos o Senhor, nós vamos pecar. Nós que amamos o Senhor, nós vamos cair em erros, em engano, nós vamos ser enganados. E aí, eu não quero que isso se cumpra. Mateus 24, não quero que se cumpra na minha vida, porque é onde surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, que se possível for, enganaria a muitos. Eu não quero que aconteça isso, eu não quero ser enganada, eu não quero que o povo da minha igreja, o povo da igreja de Deus, um povo separado, santo, porque a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu quero que você passe esse vídeo. Envie esse vídeo para mais pessoas possíveis que estão indo para esses lugares de engano, que estão ouvindo profetas. Igrejas, você pode ver, igrejas que têm esse tipo de profecia, elas estão lotadas. Mas eu não quero isso para a minha vida. Eu quero a verdade.
Aquele que tem um sonho, fale o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra. Eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar pregando a palavra, a verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que você fique com a palavra. Que você busque na palavra. Fuja de homens enganadores. Fuja de homens que estão fazendo você um negócio. Um negócio, como diz aqui na palavra. Muitos homens usando a palavra de Deus como negócio. Fuja disso. Fuja disso. E que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe, Pai, perecer na mão desses lobos em forma de pastor, Pai. Lobos querendo pastorear ovelhas, enganando seus filhos, Pai. Não deixa, Pai, esses lobos, Pai. Lobos enganaram o teu povo. Não deixa, Pai. Nos livra desse mal. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que venha o teu reino, Pai. E seja feita a tua vontade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E encaminhe esse vídeo para as pessoas que você tem visto. Que estão sendo enganadas por espíritos enganadores, demônios enganadores, espíritos de engano. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.